E nossa entrevista de hoje é sobre o Julho Amarelo e o controle das hepatites virais. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Lucas Cicinato Silva, que é gastroenterologista. Lucas, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Boa noite, obrigado, agradeço o convite. É sempre bom estar junto com a comunidade acadêmica, podendo contribuir um pouco. A gente que agradece a sua presença aqui no Informativo. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a importância dessa campanha, do Julho Amarelo e do controle das hepatites? Como tudo isso funciona? Na verdade, o Julho Amarelo ele surgiu numa iniciativa tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira de Hepatologia para poder ter um caráter mais informativo mesmo, né? A gente sabe que tudo permeia pela informação, então a pessoa bem informada, o cidadão bem informado, ele tem mais acesso tanto a tratamento quanto a prevenção. Então a ideia, tanto das sociedades médicas quanto dos controles públicos e privados de saúde, é de informar a população, garantir acesso à informação sobre o que é uma hepatite, quais são as hepatites virais, como que isso pode se desenvolver no organismo e quais são as formas de a gente poder prevenir isso. Perfeito. Você mencionou que existem alguns tipos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e por que o tipo C é a principal causa de óbito. Isso, a gente tem, na verdade, na população, as hepatites virais são divididas de A a E, né? Então a gente tem a hepatite A, B, C, D e E, e a gente tem aquelas hepatites que conseguem cronificar, como hepatite B, hepatite C, e aquelas hepatites que são hepatites mais agudas, né? Que vão se desenvolver numa fase aguda e geralmente não se cronificam. A hepatite C, na verdade, ela já foi uma hepatite muito mais grave, aquela que levou mais a óbito, mas ela é a que mais cronifica. Só que hoje o que a gente tem na hepatite C são tratamentos extremamente eficazes. Então a gente tem a cura da hepatite C, ela já foi uma grande causa de óbito, mas hoje em dia não mais. Hoje em dia as hepatites que podem fulminar, como hepatite A e hepatite E, elas causam mais óbito em si na hepatite aguda do que a hepatite C. O que nós temos na hepatite C é uma possibilidade de cronificar. O que a gente fala que é cronificar? É quando o insulto ao fígado, pelo decurso do tempo, ele fica mais do que 6 meses e esse insulto pode gerar um processo de fibrose no fígado, né? O fígado é um órgão que regenera, mas à medida que a gente vai agredindo ele sem possibilidade de regeneração, ele vai cronificando, que é ficando mais endurecido, enrijecido, que é o processo de cirrose hepática, que a hepatite C, 85% das pessoas vão cronificar. Perfeito. E quando a gente fala de prevenção a tudo isso, como que funciona? Bom, hoje em dia nós temos vacinas, né, para as hepatites B e hepatite A. Alguns grupos específicos só, né, podem usufruir da vacina para hepatite A, que são as pessoas que têm mais risco de desenvolver doença grave, como os cirróticos, as pessoas que têm algum grau de imunossupressão, e a hepatite B, toda a população. O que a gente precisa fazer é procurar algum posto de saúde e ver se nós já temos ou não algum grau de imunidade, né, às hepatites B e hepatite A, e caso não tenhamos, procurar ver se a gente se encaixa num grupo de vacinação. Outra forma de prevenir seria a forma de evitar o contágio. A hepatite B, hoje em dia, ela é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, então previne-se a hepatite B usando preservativo, né, a prática do sexo seguro e etc. Já a hepatite C, ela é uma hepatite mais relacionada à transmissão que a gente fala parenteral. Então é aquela questão de transmissão sanguínea mesmo. É o compartilhamento de seringa, de objetos que estão contaminados, né? Fazer tatuagem no local não credenciado, brinco, piercing, tudo isso. E as outras hepatites, a hepatite A e a hepatite E, elas são por transmissão fecal oral. Então a forma da gente evitar isso seria lavando bem os alimentos, evitando comer alimentos crus, mal cozidos, ou evitar comer em local que não tem uma higiene tão adequada para os alimentos, seria mais esse sentido. E o vírus D da hepatite, a gente considera ele um vírus defectivo. Ele só infecta o organismo se estiver junto com o vírus B. Lucas, e quando a gente fala de consequências, dessa não prevenção, principalmente uma descoberta tardia, o que isso implica? Bom, quando a gente fala em descoberta tardia, nós estamos falando de 2 vírus especificamente, né? O vírus B e o vírus C, que são os vírus que têm capacidade de cronificação, porque o vírus A e o vírus E, eles não cronificam, né? Então, o paciente ou ele vai a óbito ou ele tem cura espontânea. No caso do vírus B e do vírus C, o nosso grande receio de cronificar é a questão das consequências relacionadas à infecção crônica pelo vírus tanto B quanto C.
que envolvem a cirrose hepática, hipertensão portal, varizes de esôfago, ascite, encefalopatia hepática, além do mais temido que a gente acha que é o carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado. O câncer de fígado ele é específico, o carcinoma hepatocelular, para populações que têm predisposição a tê-lo, como, por exemplo, pacientes que têm cirrose hepática, oriunda ou não de hepatite viral, e no caso de hepatite B, a população que tem hepatite B não precisa passar pela fase de cirrose hepática para desenvolver o carcinoma hepatocelular. Então, o nosso receio maior das consequências maiores das infecções crônicas pelo vírus B nada mais é do que a cronificação do vírus e o enrijecimento desse órgão, levando a essas consequências. Lucas, e quando o tratamento entra nessa história? Bom, o tratamento, na verdade, a gente divide ele em duas partes, né? A fase aguda da infecção, que é a infecção viral aguda, que está acontecendo ali nas primeiras semanas, e para o vírus A e para o vírus E, o que a gente tem são tratamentos sintomáticos, porque não há tratamento específico, então seria procurar um centro hospitalar, receber a soroterapia adequada, fazer os cuidados hemodinâmicos adequados. Para o vírus B e para o vírus C, a gente tem tratamento adequado, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Então é importante a gente poder diagnosticar de forma precoce para poder tratar de forma precoce. E em relação à garantia desse serviço, né, desse acesso à saúde, como que você analisa, né, o contexto brasileiro, especificamente aqui da região de Uberlândia? O acesso é fácil? Eu acho que Uberlândia a gente é uma região muito privilegiada. Eu sou suspeito para falar, porque eu formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, trabalho aqui na UFA há alguns anos, então acho que a gente tem uma região muito privilegiada quando a gente fala de acesso à saúde. Quando nós vamos para outras cidades, seja para congresso, para visitar mesmo alguns hospitais ou até fazer troca de informações entre universidades, a gente vê que o acesso da população de Uberlândia ainda é mais facilitado. O problema todo mundo tem. O sistema público de saúde ele enfrenta alguns problemas, sobretudo acesso. Mas o que nós temos de concreto em Uberlândia? A gente tem as unidades básicas de saúde, que são as UBSs, né, os PSFs, os programas de saúde da família, que são a porta de entrada quando o paciente quer procurar um atendimento para poder diagnosticar algum problema específico, ou sanar suas dúvidas, ou ter um contato com o médico ou outro profissional de saúde. Nós temos as unidades de atendimento integrado, que são as UAIs. As cidades ao redor têm as UPAs, né, que são unidades de pronto atendimento, que já são unidades para um serviço de pronto atendimento mesmo, para aquele paciente que tem alguma demanda mais urgente. E temos a Universidade Federal de Uberlândia, que é um serviço referenciado, ou seja, temos essas duas portas de entrada para esse paciente, caso ele queira ou precise, e se ali os profissionais da saúde que estão envolvidos no tratamento dele acharem que ele precisa ser referenciado, ele vai para a nossa universidade para a gente poder dar seguimento. Excelente, Lucas. Muito bem explicado. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista e antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Uma mensagem de conscientização nesse Julho Amarelo. Eu acho que o principal que a gente tem que entender, não só sobre as hepatites virais, mas sobre a saúde como um todo, é que a prevenção é o melhor de todos os meios que a gente possa ter. Então, a gente saber como que é a doença, as formas como a gente pode ter o contágio, seja pela forma parenteral, seja pela forma sexual, seja pela forma fecal oral, alimentos contaminados, é super importante. Os sinais e sintomas da doença hepática, eles são muito frustros muitas vezes, então não tem nada muito específico, mas se a pessoa notou uma pele mais amarelada, uma fraqueza acima do normal, que a gente chama de adinemia, aquela sonolência excessiva, náusea, vômito, o melhor a se fazer é realmente procurar um centro de saúde, seja ele atenção primária ou secundária, comunidade de atendimento integrado, para poder fazer a sua testagem. E aqueles pacientes que são assintomáticos, esse mês existe justamente para isso, para a gente poder procurar ativamente esses centros de saúde, para poder fazer as testagens sorológicas para os vírus A, B, C e E, para a gente ver se tem ou não esse vírus no organismo e como que a gente pode agir e tratar. Perfeito, Lucas. Ótimo recado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.